Compramos um apartamento. Oi, gente! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou a Tainara Rocha e aqui a gente fala sobre rotina, empreendedorismo, beleza e muito mais. E hoje eu estou aqui com o meu namorado, mais uma vez, do presente. Olá, pessoal, eu sou o Pablo, o namorado da Tainara, estou aqui também para entrevistá-la, brincadeira. E estamos aqui para conversar sobre coisas importantes na nossa vida que aconteceu ultimamente, não é verdade? Sim. E eu vim aqui para contribuir, né? Essa notícia muito especial, que já tem nos últimos vídeos eu estava sempre falando que tinha uma coisa que tinha acontecido e tudo mais, mas eu queria fazer um vídeo junto com ele para contar essa novidade que é a gente ter comprado o nosso apartamento. Inclusive agora teve uma etapa muito importante, né? Que aí deu vontade de agora sim dá para falar por muitas coisas, inclusive tem muita coisa adiantada. Mas aí agora a gente queria contar um pouquinho para vocês do contexto dessa compra e de tudo que aconteceu até aqui, porque muitas vezes a gente vê alguém conquistando alguma coisa, parece muito simples, óbvio, porque a gente tá vendo só um post, tá vendo só um vídeo, e aí parece que, tipo assim, caiu do nada, aconteceu, e não sabe todos os desafios que tem ali pra fazer essa coisa acontecer, e por isso a gente queria contar um pouquinho disso pra vocês. E até por conta disso que isso desmistifica muito do que as pessoas acreditam do que pode estar acontecendo, né? E aí botar a nossa realidade aqui nesse vídeo pode botar até uma visão ampla para as pessoas entenderem de como que o mundo real funciona. Sim. O que acontece? Nós já estamos juntos há mais ou menos 1 ano e 7 meses, e desde o comecinho lá do relacionamento a gente já estava procurando por um imóvel, que era uma coisa que a gente tinha muito definida, que era que a gente gostaria de ter um imóvel para casar. Claro. Correto? O plano era que a gente não alugasse imóvel, tudo bem que dependendo da realidade que você vive, você alugar um imóvel pode ser que faça sentido para você, sim. Mas para nós, assim, tipo, não, a gente quer uma casa. Não só pela realidade que a gente quer viver, que a gente quer ter a nossa casinha, nosso início de vida, né? Mas também como um patrimônio nosso, porque esse é um dos planos nossos de vida. Então, tipo assim, esse é o primeiro, né? Queremos ter muitos outros, conquistar muitas outras coisas. Sim. Então, essa já é a nossa primeira oportunidade, nosso começo de jornada como um casal. E aí, a gente começou a namorar em novembro de 2024 e logo em janeiro de 2025 a gente foi visitar um primeiro imóvel. Eu vi um anúncio dele, né? E aí depois eu vi que realmente eu tava evoluindo obras e eu quis ir visitar. A primeira vez que eu fui, eu me apaixonei pelo condomínio, pela estrutura, tudo, e depois o Pablo foi comigo. Eu fui primeiro só com a minha mãe. E aí depois ele foi e a gente tinha gostado bastante, né? E foi o primeiro lugar que a gente olhou assim e falou, nossa, isso aqui é o lugar. Tem esse ambiente, esse condomínio, assim, que já dá pra imaginar a gente vivendo aqui, sabe? Porque começa assim, quando você começa a olhar os imóveis, a primeira coisa que bate em você é você imaginando-se morar naquele lugar. E como a gente tá construindo uma família, a gente fala, pô, imagina nossos pretinhos andando assim, correndo por aí. Então, assim, foi uma coisa que a gente se encantou muito. Que foi até adiante com aquele imóvel, ao ponto de ter agendado um dia para ir assinar o contrato. Só que um pouco antes da gente fazer a assinatura, começaram a surgir algumas questões que não tinham sido informadas anteriormente pra gente, né? A impressão que deu, as coisas estavam se construindo conforme as coisas estavam andando. Tipo assim, tava tendo a construção das coisas, e aí, conforme eles iam construindo, formando as coisas, parece que eles iam definindo regras no meio do caminho. E aí, isso que a gente deixou a gente meio inseguros, assim, sobre as pessoas que estavam vendendo, sobre a empresa que estava vendendo o imóvel, né? Então a gente começou a perceber que, pô, os caras colocaram uma coisa que não tinha antes, que não foi informado pra gente antes. E isso é uma coisa muito séria, porque a gente tá falando de um imóvel, né? De uma coisa que você vai gastar uma grana e por anos você vai ficar pagando, né? Não é pouco. E, tipo assim, não é uma coisa simples, é algo que mexe com tudo. Com todo o planejamento. Assim, difícil de se encontrar. A gente até teria como fazer, mas só que a gente não queria comprometer, não fazia sentido pra gente aquele critério que eles tinham colocado e assim, que não tinha sido avisado previamente pra gente sobre aquilo. Então isso foi assim, um balde de água fria, assim, especialmente pra mim. Eu fiquei muito triste, fiquei muito chateada. Pra mim foi uma frustração muito grande, faltava uma parte do valor assim pra dar de entrada, e aí eu tentei fazer uma rifa, algumas pessoas podem até ter ajudado nessa rifa, mas acabou que não deu certo, e aí foi uma frustração muito grande pra mim também, porque eu vi o povo fazendo rifa, nossa, arrumando dinheiro na maior facilidade, aí a minha rifa não tinha dado certo, mas depois eu vi que realmente foi todo um plano de Deus, que naquele momento eu não tava conseguindo entender, eu só tava muito frustrada, muito triste por não ter dado certo, eu tinha achado aquele empreendimento muito incrível, mas Deus sabe de todas as coisas. Inclusive, eu fiquei frustrado pela situação e tal, só que quando eu acho que pra mim foi mais fácil cair em si e entender, tipo assim, não, isso aqui é só mais um lugar que a gente vai ver e que a gente vai gostar e tal, só que não deu certo, então por algum motivo, né, Deus,
ele não dá ponto sem nó. Então eu tava muito tranquilo nesse quesito, assim, sabe? Então pra mim foi chato no início, eu fiquei incomodado, fiquei chateado, né? Porque era um lugar que a gente gostou muito. A gente compreendeu e viu até, de certa forma, que não era um dos melhores lugares, sabe? Eu cheguei a ver outros imóveis, pesquisar e tal, mas não era aquilo que eu gostaria de ter, por exemplo, apartamentos que não têm áreas de lazer e tudo mais, era uma coisa que pra mim não fazia muito sentido. Então, assim, a gente ficou um bom tempo sem, de fato, procurar e comprar alguma coisa. Aí, um dia a gente tava andando aqui pela cidade, a gente passou na frente do estande de vendas e minha mãe falou, né, vamos parar lá pra gente olhar e ver como é que é. E aí, eu, que sou muito emotiva, né, eu entrei lá e vi o decorado, e aí aquilo já mexeu comigo, mexeu com o meu coraçãozinho, eu fiquei super emotiva. Eu já conhecia aquele empreendimento, mas eu lembro que quando eu mandei mensagem pela primeira vez para aquele empreendimento, a previsão de entrega era 2028. Aí eu falei, não faz sentido, assim, muito distante. Só que quando a gente foi fazer a visita, aí falaram que a entrega era 2026. Isso foi no finalzinho de 2025, quando a gente foi lá ver, né, o decorado. Aí ficou interessante, né? Ficou mais próximo de uma coisa que você vê palpável ali, funcionando ali, né? Agora a gente dá pra ver que tá mais próximo do que... Por incrível que pareça, né? A gente, mesmo assim, a gente entendendo a nova data que eles tinham lá, eles ainda foram até mais rápidos, né? E estão sendo mais rápidos, inclusive, né? Então, hoje a gente teve uma surpresa gigante, né? E quando você vai comprar um imóvel, você tem a expectativa do negócio estar pronto rápido. Se você comprar direto na planta, você... Tipo assim, se você comprar na planta sem ter nem começado o empreendimento, você sabe que vai demorar um Vai demorar. tempão. Quando você compra na planta, demora, né? Mas a gente tá pulando. A gente tá pulando, calma. Você já chegou na parte que a gente comprou o imóvel, eu não cheguei nessa parte da história. Eu tô dando contexto, porque, tipo assim, isso no desejo, né? Tô dando contexto de quando é o exemplo que a gente comprou na planta, a gente já tem um entendimento que o negócio vai demorar e é um investimento a longo prazo. Sim. Né? No nosso caso, a gente, né, não chegou, não tava na planta, tava já construindo. As torres já estavam na metade praticamente, né? Então foi uma coisa... Não, já tava em pé já. Tava tudo já, razão? Tá, viu? Acho que sim. Vou colocar, se eu tiver os vídeos, eu vou colocar os vídeos de dezembro de 2025, como é que tava a obra em dezembro de 2025. Então, assim, é uma coisa que, pra nós, a gente mesmo não tendo comprado diretamente na planta do início, né, das obras, ainda assim parecia uma coisa meio longe, né, pra gente. Sim. Aí a gente iniciou o processo de fazer simulação e tudo mais. Eu não vou entrar em tantos detalhes técnicos sobre o processo de financiamento, porque assim, tem coisas que são padrão, mas tem coisas que são diferentes para cada pessoa. Então, se você trabalha CLT, o processo é de um jeito para você. Eu que trabalho PJ, o processo é diferente. Então, é difícil falar para você sobre processo de financiamento, porque cada caso, eu acho que tem pessoas que entendem muito mais, podem expressar isso para vocês. Mas nessa primeira tentativa de compra, em dezembro de 2025, foi aprovado, mas um valor, assim, muito baixo, que praticamente ia ter que dar o valor inteiro à vista. A entrada é quase 100% de entrada. E era, assim, surreal, né? Se eu tivesse todo aquele dinheiro para pagar no Pix, eu não tava pedindo financiamento pro banco, né? Exatamente. Era meio surreal, assim. E aquilo foi muito frustrante, muito triste para mim, mais uma vez, porque a gente tá sonhando, a gente tá buscando, a gente tá tentando e parece tão difícil, as coisas não vão pra frente. Então, assim, é uma coisinha que dói, né, no coração, quando não vai pra frente. Na época, eu tava tentando abrir uma conta na Caixa e eu não consegui abrir essa conta de jeito nenhum. Tentei pelo aplicativo várias vezes. Eu fui até uma agência e na agência a minha falou que eu não tava abrindo conta e eu precisava abrir a bexiga da conta. Então, assim, foi caótico, assim, foi um período muito difícil, emocionalmente pra mim. Toda essa trajetória pra mim foi muito, assim, pra minha cabeça foi muito difícil, muito frustrante, muita lágrima, muito choro. Foi bem entre o Natal e o Ano Novo que tava negociando, tinham algumas ações que a construtora tava fazendo de venda ali no final do ano, então eu tava ansiosa para aquela compra e tudo. Porque tinha umas promoções lá, né? Falava que, olha, você conseguiria alguns descontos, tinha umas coisas que você vai concorrer e tal. A gente falou, pô, é uma baita oportunidade. Tudo bem que quando você vai ver coisas de imóveis, você tem que ver com mais calma. Só que a desoportunidade tá ali, sabe? E você não sabe quando vai voltar a oportunidade. Então você fica tipo... Ansioso. A gente já fica ansioso. Aí quem tá vendendo também vai te gerar mais ansiedade. Claro. Óbvio, porque é o trabalho do vendedor te deixar ansioso pra você comprar logo. É óbvio, porque não vai falar pra você comprar daqui a um ano, né? É óbvio que ele quer que você compre naquela semana. Quando não deu certo, eu optei, né, por tipo, vamos dar uma respirada, vamos deixar o ano virar, vamos aguardar um pouco e tudo mais. E fiquei tentando ajustar algumas coisas ali pra organizar. Aí quando chegou em março, a
gente foi tentar novamente. Nisso eu já tinha conseguido abrir a bexiga da conta na caixa. Depois de muita luta, consegui abrir a conta, consegui organizar alguns detalhes que o corretor tinha solicitado, né, que eu organizasse financeiramente para fazer esse processo. E aí, novamente, tinha uma situação de ansiedade, que a consultora estava fazendo um feirão. Lembra que eles colocaram? Eles colocaram um feirão, assim, outdoor na cidade. Eu não comentei qual é a consultora, mas é a BRZ, aqui do sul de Minas. E eles colocaram um outdoor, não, de promoção e feirão, mas não sei o quê. E aí eu já fiquei desesperada, porque eu falei, pronto, acabou, vendeu tudo, não vai sobrar pra mim, não vai ter como, já fiquei desesperada. E aí eu fui iniciar novamente esse processo, só que eu precisava fazer declaração de imposto de renda, aí o imposto de renda era para ser aberto numa semana, atrasou para abrir período de emissão da declaração do imposto, e até a venda do feirão até acho que dia 31 de março. Tipo assim, foram uns 7 dias antes. Fiz uma declaração, mandei pro corretor, não era. Tinha que ser outra. Aí volta pro contador, e arruma, aí volta de novo. E mexe, e não sei o quê. E aquele vai, não vai, vai, não vai. E aquela coisa super ansiosa, assim, agonia. Aí, justamente, acho que foi dia 30 ou dia 31, foi bem no finalzinho do mês. Foi no último dia. Que a minha declaração do imposto de renda deu e ficamos esperando para ver se ia aprovar o crédito. Isso. Ficamos o dia inteiro, estava aqui em casa, né? Ficamos o dia inteiro esperando a bexiga da resposta. Quase, acho que já tinha até escurecido, já devia ser umas 6, 7 horas da noite. O corretor mandou mensagem falando que foi aprovado. Meu Deus do céu, muita emoção, choro, lágrima. Nossa, gente, de verdade, naquele momento, eu já tava meio desesperançosa por tudo que a gente já tinha tentado e não ia, uma dificuldade da bexiga. Então, quando veio a mensagem de que tinha sido aprovado, foi uma alegria, né, amor? Foi demais. E a gente falou, caramba, então dá pra falar com ele hoje? Dá pra ir lá hoje? Pra resolver isso logo, já que foi aprovado? Porque é uma coisa assim, você não decide, né? Tipo assim, quem decide é o banco, né? E tal. E aí, as regras na qual, tipo assim, definem se vai ou não. Por mais que você entende uma coisa ou outra, de resto, assim, tem muita coisa obscura, muita coisa oculta, assim, sabe? Você não entende o porquê, sabe? Então, passou, não passou porque, tem que fazer de outra forma o imposto de renda. Achava que era de uma forma só. Mas, assim, é tão complexo. É burocrático. É burocrático, né? Você precisa de um contador, você precisa de alguém, um profissional pra fazer aquilo pra você. Sim. Porque se você for tentar fazer sem entender muito bem do assunto, pode dar problema. Inclusive, tipo assim, o corretor é um profissional, né, nato, assim, o cara que nos atendeu. Inclusive, ele fez a declaração de imposto. Só que mesmo ele sendo um profissional de anos, ele precisou... Contador. O corretor é outro. Aí ele teve que fazer de novo, justamente pra atender os critérios que o banco tava pedindo. Ele falou, tá aprovado, já vinha assinar hoje, a gente se arrumou rapidinho, foi 8 horas da noite quase. A gente tava indo lá no stand de vendas pra fazer a compra do apartamento. E aí eu vou deixar imagens aqui também de quando a gente tava entrando no decorado, depois de ter assinado, escolhemos o nosso apartamento. E aí vivemos aquele momento de muita emoção, muita felicidade, assim, negociamos algumas questões ali, né, com eles, de entrada, de documentação, pedido de pororó, fizemos todo aquele processo e compramos o nosso apartamento, de fato. E aí, acho que mais ou menos 15 dias depois, ou até menos, não sei, mas foi muito rápido o processo de aprovação, contrato com a construtora e o contrato com a Caixa mesmo. Para algumas pessoas, geralmente esse processo é mais demorado. O nosso foi muito rápido, né, assim, foi o dia que a gente foi fazer a entrevista na Caixa, que ele estava comigo, fizemos a entrevista para fazer a assinatura do financiamento, né? Fluiu, assim, com muita facilidade, graças a Deus, porque eu também estava ansiosíssima, porque é o que conta de verdade. Quando você faz a aprovação do crédito, é uma teoria, né, ali, que foi aprovado, mas você só de fato compra a partir do momento que você assinou com a Caixa e você assumiu a dívida mesmo ali com eles, é que tá valendo. Eu fiquei muito ansiosa até esse dado momento aí, finalzinho de março, assinei com a construtora, e depois a gente assinou com a Caixa, para situar vocês sobre a evolução. Quando a gente comprou o apartamento, ele estava em 71% de evolução. E hoje, ele está com quantos por cento? 94%. 94%. É muita coisa. Assim, a gente precisa ter noção, a gente comprou em março. Mas assim, finalzinho, vamos colocar em abril, né? No final de abril, a evolução estava em 71%. Agora, no final de junho, está em 94%. Então, assim, evoluiu muita coisa. E ontem nós tivemos o privilégio de entrar, na verdade,
Entramos no condomínio lá, entramos numa amostra do nosso apartamento, né? Porque a gente não entrou no nosso específico, mas entramos A gente entrou no apartamento dos vizinhos. Dos vizinhos, inclusive fizemos questão de entrar em todos os apartamentos dos outros vizinhos que estavam disponíveis. Então isso foi realmente. Mas assim, foi muito doido, porque, por exemplo, a gente sempre imagina um processo muito demorado. Geralmente as coisas são demoradas mesmo. E vai de pessoa pra pessoa. A gente não sabe exatamente por quê. Talvez por conta da gente temos o contador que fez o trabalho muito rápido, já fez imposto de renda, não foi, voltou. Então já fez um novo, né, com todos os requisitos que eles pediram, já mandaram rápido. O corretor também, que foi lá, colheu as informações, passou para passar pro contador fazer, para ajustar. Então, assim, acho que vale até um disclaimer de agradecimento aos profissionais envolvidos, né? Porque facilita muito a gente ter pessoas que entendem que estão dispostas ali a agilizar as coisas, a fazer aquilo que a gente tem necessidade. Então, foram profissionais aí que foram essenciais para o processo correr da melhor forma. Até mesmo o correspondente da Caixa também foi super gentil, tirou todas as minhas dúvidas. Recentemente eu tive dúvida que não era nem problema dele, que eu não tinha nem por que me responder, mas ele foi super gentil em me responder, tirar as dúvidas. Então, a gente teve uma boa experiência com os profissionais no processo, né? Eu sou meio desconfiado para corretor, para contador, para tudo esse pessoal. Porque eu sei que na realidade muita gente acaba tendo certos problemas por conta, às vezes, da pessoa, do profissional não ter enviado no tempo certo, não ter dado as informações corretas e tal, e isso pode prejudicar muitas pessoas, né? E a pessoa tá querendo um sonho, atingir o sonho dela ali, que é ter um imóvel. Então isso causa muita situação, assim, sabe, chata. E aí conseguimos encontrar pessoas que realmente são comprometidas e que tentaram fazer de tudo por nós, assim, sabe? Sim. Então foi muito bom que as pessoas estiveram no nosso caminho para garantir o nosso imóvel, sabe? Então é até uma forma de agradecimento aí, porque realmente foi um trabalho muito bem feito. Ao longo desse período, de quando a gente comprou, na verdade, desde lá de 2025, no final do ano, a gente já ia na construção observar. Várias vezes eu fui lá olhar por cima do muro, com um banquinho para ir ficar olhando. Então eu já fazia minha supervisão de obra já desde o começo. Mas a gente teve a oportunidade de fato, entrar lá e ter esse momento tão especial, né? Foi, assim, poder vivenciar e ver o nosso sonho se tornando cada vez mais real. E aí hoje teve a atualização da obra de 94%, né? Ontem o engenheiro até falou que já estava mais do que 90% a obra e tal. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês continuem aqui com a gente, porque agora que a gente contou, né? Porque a gente ainda não tinha contado, acompanhar essa jornada, essa trajetória com a gente, né? Marcas podem vir, quem quiser mandar alguns móveis, alguns eletrodomésticos, algumas coisas, pode mandar que a gente vai estar querendo, né? E fiquem aqui com a gente para acompanhar esse novo momento das nossas vidas, né? Exatamente, Zé de interiores aí também, ó. Galera profissional do The Sims. Se puderem estar fazendo uma parceria, não sei, quem sabe. Será muito bem-vindo, vai ser um prazer e nós vamos gravar tudo para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida que vocês gostariam que a gente contasse mais, deixe aí nos comentários, deixe seu like e continue aqui com a gente, se inscreva no canal. Vai ter mais novidades sobre o apartamento, viu, gente? Isso. Tchau. Tchau, tchau.